Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Isto é tudo muito bonito, mas eu quero deixar aqui uma sugestão de um outro podcast que é quase tão bom aqui como o Encontro com a Beleza, que é E o Resto é História. É o meu Guilty Pleasure, é um podcast com o João Miguel Tavares e o Rui Ramos, que sai às quartas-feiras, e eu adoro porque tanto falam da Cleópatra e da relação dela com o Marco António, e mais não conto, como falam do Humberto Delgado, da tomada da Bastilha, enfim, não sei, e o melhor de tudo é que eles aceitam sugestões de temas, portanto aqui fica, se não conhecem, sigam esta dica e ouçam O Resto é História, um podcast da Rádio Observador todas as quartas-feiras. Seja bem-vindo ao Encontro com a Beleza. Acontece aqui na Rádio Observador todas as semanas com o Martim Sousa Tavares. Olá, Martim. Olá, Martim. Sejam bem-vindos. Bom ano. Tínhamos prometido. Sim, que É verdade, é verdade. Última vez. Ainda vale. É a última vez. Digam agora e calem-se para sempre, então, não é? Bom ano ano a todos. A partir de agora já não é necessário. Título do episódio de hoje. À grande e à francesa. Lembro-me que na semana passada fomos para os Estados Unidos. É verdade. Vamos para a França? Desta vez vamos à França. Siga. A expressão à grande e à francesa começa precisamente nesta noite de que eu vos vou falar. Isto é incrível. Podemos fazer esta questão música também ao Marco Neves, André. Sim. O nosso Onde é que linguista. vai? Exato. De onde virá esta expressão? Por acaso, de vai certeza que corroborar. ele daria uma boa resposta, mas eu acredito que ele iria corroborar que a expressão virá, como é evidente, do tempo da corte do rei Luís XIV. L'état c'est moi? Exatamente. Ok. E outras coisas também. Sim, moi. tudo eu. Exatamente. Bom, vamos à noite de 23 de fevereiro de 1653. Imaginem que estamos em Paris, são 6 da tarde e toda a corte, todos os nobres, toda a gente que é alguém, o quem é quem, da sociedade parisiense, junta-se. A nata, como se costuma dizer. Exatamente, a nata junta-se para assistir a um espetáculo sem igual. Eu acho que nunca mais se deve ter feito uma coisa assim, mas de facto, se era para fazer à grande e à francesa, era este o momento. O que é que acontece? Iam assistir ao Ballet Royal de la Nuit, portanto o ballet, o bailado da noite, real, porque o próprio rei ia entrar nele, não é real versus um coisa Mas virtual. entrar Sim, como personagem ou como assistente, Sim. Não, como não. público? Vai entrar. A sério? Sim. Okay. Isto era um bailado que Luís XIV tinha 15 anos na altura e era um rei que adorava dançar. Gostava muito do bailado e ele que vai dar uma grande força. Claro que se o rei dissesse eu gosto de caracóis, Sim, de repente claro. os caracóis vão se emancipar e vai ser o Descarregou. tempo. Exatamente. Se ele diz eu gosto de bailado, com certeza Sua Majestade, todos gostamos, não é? Então o rei gostava de dançar, façam-se muitos bailados. Mas este foi demasiado extravagante mesmo, porque durou das 6 da tarde até às 6 da manhã, non-stop. Portanto, Foi um after hours. as pessoas que tinham uma hérnia discal, sabes? Pá, vais ter que aguentar, vais ter que dançar. As pessoas estavam com sono, bebe café, Exato. bota, olha, não sei, são 12 Já horas. tinha 15 anos. Tinha 15 Já anos. sei à noite. Isto são ideias de miúdo de 15 anos. Já sei Mas à quando noite. és Tu Luís metes, 14, não é? tu metes uma coroa num miúdo de 15 anos, arriscas-te a que isto aconteça. Podia ter sido pior E com, até. está com 15 anos, para ele já não era um baile de debutantes. Exato. Não, exatamente. Exato. Isto é o equivalente à rave. Isto Exato. é literalmente o miúdo que obriga os tios mais velhos e os avós a irem à rave. Então, o tema deste bailado era, no fundo, fazer as 4 vigias da noite. As vigias no sentido do momento em que troca alguém, a sentinela que está de vigia ao castelo, mas também nas constelações, o céu vai mudando, portanto, digamos que há ali 4 zonas da noite. Portanto, isto começa com o final do dia, pôr do sol, atravessa toda a noite e culmina com o nascer do sol. E o nascer do sol, imaginem, ao fim de 12 horas, ali ele vai com música, com bailado, as pessoas ainda tinham que estar lá, porque ia entrar o próprio do rei no momento do nascer do sol, simbolizando o rei Sol, o Ok. sol que nasce. E, portanto, o Luís XIV entra em palco ao fim de 12 horas de espetáculo, no último minuto, o jogador mais importante, vestido de Apolo, o deus Apolo, que é o Certo. deus que traz o fogo, que traz o sol, e, portanto, as pessoas aí tinham que ir ao êxtase. Era o Portanto, delírio. foi um build-up de 12 horas para isto. Há um filme muito giro, se não conhecem, recomendo muito, chama-se Le Roi Danse, The King That Dances, acho eu, do Gérard Corbiot,
que tem uma recriação deste bailado, e na verdade o filme é um biópico diz-se biópico? Eu sempre Parece ouvi um bocado biopic, biópsica, mas... parece uma biópsia. Sim. Biopic, sim. Biopic. Melhor, se o biópico acho que ainda não é nada. E este biopic foca-se, exatamente, um filme, uma película biográfica, foca-se no compositor, num dos vários compositores que escreveram música para este bailado, que é o Jean-Baptiste Lully, que é a pessoa que aqui nos vai ocupar, que tinha só mais 5 anos do que o rei, também adorava dançar e conseguiu vir a ser o compositor preferido do rei. O que é engraçado porque ele nem sequer era francês, ele era italiano, nasceu em Florença. Mas é porque ele aguentava muito. Era o último que estava ali ainda ao fim de 12 horas também. E no fim ainda levava o rei a casa. Alguma coisa para a festa, para aquela malta se aguentar tantas horas. Provavelmente. Mas este Lully, no fundo, o compositor preferido do rei, os dois muito alinhados nas ideias, claro que com diferenças hierárquicas significativas, mas ainda assim com alguma proximidade. Não digo que se tratassem por tu, mas o Lully conseguia ser ouvido pelo rei. É este compositor que vai definir o gosto francês, o gosto do barroco francês e esta ideia do à grande e à francesa. Portanto, o rei começa a lhe dar muitos meios para ele ter a orquestra que quiser, etc. O próprio Lully era um tipo interessantíssimo. É ele que vai criar a orquestra moderna. Esta ideia de ter todos os músicos a tocar exatamente quando o arco vai para baixo, todos vão para baixo. Se virmos uma orquestra, eles estão a fazer tudo aquilo coordenado, tipo natação sincronizada. Não é? É o Lully que inventa isto, antes disto era o caos. E é curioso porque eles tiveram ambos carreiras longas e a certa altura, nos anos 50, não, já a final de século, salvo erro, o rei Luís XIV teve uma cirurgia. E recuperou bem da cirurgia, o que não era nada garantido naquela altura. Sim. Então o Lully escreveu um Te Deum, que é uma oração de graças, com coro, com orquestra, e estão a tocar esse Te Deum para agradecer o rei ter recuperado. E ele usava, não havia batuta, ele usava um bastão enorme, que está guardado, que pesava tipo 18 quilos, uma coisa muito, muito grande, com 1,80 m, e ele usava o bastão e batia com o bastão no chão para indicar o tempo. Portanto, uma coisa tipo pá! 18 quilos? Não sei se tinha 18 quilos, mas era uma coisa muito, muito, muito pesada, ao ponto de ele, sem querer, bate no seu próprio pé com aquilo, faz uma ferida tão grande, começa a gangrenar. Eles dizem-lhe, vai ter que ser amputado. Ele diz, eu não posso ser amputado porque eu sou bailarino, aos 50 e tal anos. Não deixa que lhe cortem a perna e morre por causa disso. A gangrena espalha-se no corpo todo, chega ao cérebro e o tipo morre. Não deixa de ser curioso ele morrer por causa de uma ferida no seu próprio pé da sua batuta quando estava a tocar a música para agradecer o rei ter recuperado. Portanto, uma morte cómica e trágica ao mesmo tempo que demonstra também a vaidade desta gente, não é? Portanto, se tem a perna, tem o pé cheio de gangrena, temos que lhe cortar isto, nem pensar, porque eu preciso do pé para dançar. Você já não vai dançar, você vai, mas é a dançar daqui para a campa. Bom, vamos então ouvir a abertura deste bailado, escrita pelo Lully, que eu acho que em 2 ou 3 segundos nos transporta para este mundo ao mesmo tempo exuberante, magnífico, extravagante e, evidentemente, muito, muito nobre da corte de Luís XIV. Sintam-se uns reis.
Assim está bem. Sentiram-se... 12 horas disto. Para lá, isto é a abertura, não é? Isto é só a abertura. Isto abre em grande. Abre em grande, sim. Sim, senhor. Fogo. Sim. Eu imagino quando aparece o sol da festa. Estou a imaginar tudo óculos de sol. O coitado do Lully, apesar desta morte macaca, eu acho que há um compositor que consegue ter uma morte ainda mais macaca. Mais do que Que isto. é que eu hei de trazer cá, que chama-se Alexander Scriabin. É um russo muito, muito bom compositor. Morreu, acho que em 1911, de uma borbulha infectada em cima do lábio. Que, pá, e é daqueles cenários... Não, foi mesmo tipo um corte de lâmina, de barba, um pelo encravado, que infectou. E como uma coisa dessas vai de mal em pior, ele deve ter escavado naquilo, às tantas tem uma ferida na boca, fez já. O que nunca se faz, não é? Daquilo, epá, exatamente. Foi espremer, lixou-se. Valha-me Deus. Que bela imagem para o fecho do Encontro com a Beleza. Martim Sousa Tavares à grande e à francesa. Foi o episódio desta semana. É verdade. E cuidado com as batutas, meninos. Sim. Que as borbulhas também. Um abraço, até para a semana. Um abraço. Até para a semana.